Bom, boa noite a todos os entrevistados, nossos convidados. Boa noite, Germano Raiuti. Bom, o projeto Vivências está começando agora. O projeto Vivências é um projeto do Centro Cultural Apolo Hermilo e do Centro de Documentação Osman Lins. Esse projeto, minha gente, iria começar presencialmente no Teatro Hermilo. No entanto, por conta da pandemia e do isolamento social, a gente decidiu iniciá-lo virtualmente e a gente teve uma surpresa enorme, muito grande a satisfação de ver todos vocês reunidos e junto a vocês mais de 100 pessoas estão nos assistindo. Essas pessoas, para assistirem, tiveram que se inscrever no site e isso a gente, de alguma forma, já mede o interesse das pessoas, uma vez que elas tiveram que ter a preocupação de se inscrever para acompanhar essa entrevista. A ideia do Vivências é constituir uma memória que será disponibilizada tanto para o Centro de Documentação Osman Lins, que é sediado no equipamento Centro Cultural Apolo Hermilo, e nós vamos disponibilizar também na rede social. A ideia é que nós, a cada 15 dias, tenhamos um convidado. Será sempre assim. Um convidado artista, na outra semana um técnico. Um artista, um técnico. De forma que a gente possa compreender, juntar as pessoas de teatro, de dança, de circo e de ópera inicialmente. Inicialmente só as artes cênicas. Então nós teremos sempre um convidado artista, no outro um convidado técnico. Estamos começando com Germano Raiuti, que Germano foi do Teatro de Estudantes Israelita de Pernambuco, foi do Teatro de Arena, Teatro de Amadores de Pernambuco, Praxis Dramática, Remo Produções, espetáculos ao ar livre, comandados por José Pimentel, séries de TV e cinema. Essa é uma trajetória riquíssima que nós vamos conhecer agora, para aqueles que não acompanham já há algum tempo a trajetória artística de Germano, e ele vai contar um pouco mais. Mas para ele contar isso, nós vamos ter os nossos entrevistadores. Leda Alves foi atriz do Teatro Popular do Nordeste. Hoje, ela é a secretária de Cultura da cidade do Recife. Teremos também Carlos Reis, ator do Teatro Popular do Nordeste, ator e diretor da Paixão de Cristo da Nova Jerusalém, quando interpretou dois personagens que eu me lembro, Jesus e Herodes. Teremos José Mário Astrégésilo, professor, mestre em comunicação e doutor em serviço social da UFPE, ator, produtor e diretor de rádio, cinema, TV e teatro. Paulo de Castro foi presidente da Federação de Teatro Amador de Pernambuco, do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Diversão, preside a Associação dos Produtores de Artes Cênicas e Música de Pernambuco, é produtor da Paixão de Cristo, do Festival Internacional de Artes Cênicas e Música da Mostra Brasileira de Dança. João Denis é dramaturgo, encenador, ator, cenógrafo, figurinista, maquiador e iluminador. É professor do Departamento de Artes da UFPE, graduado em Comunicação Visual pela UFPE e mestrado em Teoria da Literatura pela UFPE. Estela Saldanha, atriz, trabalhou com Marcos Siqueira no Teatro Hermilo Borba Filho, é jornalista, é professora da Universidade Católica de Pernambuco. Romildo Moreira. Romildo é ator, autor, diretor de teatro, foi diretor da FETEAP, da Confenata, criou o Janeiro de Grandes Espetáculos, Festival Recife de Teatro Nacional, Circuito Pernambucano de Arte Cênica e atualmente está como gerente geral do Teatro de Santa Isabel. Luiz Reis, dramaturgo, professor e pesquisador da UFPE, é autor do livro Teatro Popular do Nordeste, O Palco e o Mundo, de Hermilo Borba Filho. Temos também, eita, lá vou dizer o nome, viu, Rosiane? Rosiane Tachlinski. Quase acertei. Tem especialização em gestão de pessoas e psicóloga de trânsito, professora de pós-graduação da FAFIR em avaliação psicológica e psicopatologia, é professora e focalizadora de danças circulares e folclóricas. Foi diretora-geral e artística do grupo de dança folclórica judaica. Eu vou dizer, eu não sei o nome, não. Sei pronunciar, desculpe-me. Carlos Carvalho
ator e diretor dramaturgo, foi diretor de políticas culturais da Fundarp e atualmente gerencia o Centro Cultural Apolo Hermilo. Passados as apresentações, meus amigos, nós vamos ter 2 horas de conversa. Para cada entrevistado, que será nessa ordem, Leda, depois Carlos Reis, José Mário, Paulo de Castro, João Denis, Estela Saldanha, Romildo Moreira, Luiz Reis, Rosiane Taslinski e Carlos Carvalho. Eu pediria a todos que mantivessem os seus áudios em mutado e que, quando for fazer a pergunta, faça o máximo possível sem muitas conexões, e vá direto. E assim também eu peço ao meu amigo Germano que responda da melhor maneira possível, mas com mais brevidade, porque nós só temos 2 horas. Nós temos 102 pessoas que estão nos assistindo e essas pessoas vão poder fazer perguntas pelo chat. Portanto, a gente vai depois compilar essas perguntas e juntar naquelas perguntas que estão mais próximas das que foram feitas pela audiência. Então, a gente começa com Germano Raiuti. Boa noite, Germano. Eu acho que a conexão do Germano caiu. A conexão caiu de Germano? Voltou a Germano. Boa noite, Germano. Está escutando? Estamos escutando. A palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A despedida é uma tristeza tão doce que eu dilerei boa noite até o dia amanhecer. Então, vamos lá. Quem é o primeiro cristão aí que me pega o judeu aqui? A primeira pergunta será feita por doutora Leda Alves. Eita. Não podia ser uma escolha melhor, não? Diga a paixão da minha vida. Leda Alves. Está mutada. A voz dela o áudio está fechado. O de Leda, não é? O de Leda agora. Leda, é sua vez de fazer pergunta. Boa noite. Boa noite especialmente a Germano. Germano, você é uma pessoa que a gente não tem muito o que perguntar, porque toda a sua vida é uma resposta permanente às suas vocações, primeira de ator. Eu não conheço uma pessoa que goste, não é amar, que goste tanto de teatro como você. Então, me diga, desde quando você sentiu que é um ator? Bom, Leda, é interessante que você faça essa pergunta, porque é muita história. Veja bem, eu sou um cara que, quando eu tinha 13 anos de idade, eu perdi meu pai. E eu sou um cara que vivi desde garoto na Rua da Glória 215, nasci na Rua Velha, no bairro da Boa Vista, e ali era o Centro Israelita de Pernambuco, Centro Cultural Israelita de Pernambuco. E ali haviam diversas seções, uma que era da diretoria central, outra que era de um grupo que vieram da Europa, mais intelectualizados, que eram pessoas que vieram com influência do Bund, da União Soviética. Era um grupo de esquerda de homens e um grupo de esquerda de mulheres. Do outro lado, tinham 2 grupos, um grupo de filantrópico de mulheres e um grupo que eram de judeus sionistas. Aquilo, naquela época, era a efervescência da criação do Estado de Israel em 1948. O que é que acontece? Com a perca de meu pai, e minha mãe era uma pessoa de prendas domésticas, meu pai era vendedor de prestação na rua, eu não tinha muito assim ambiente do ponto de vista cultural. Em compensação, meu pai era uma pessoa que gostava de ouvir, por exemplo, as músicas dos grandes cantores litúrgicos judeus. Mas eu comecei a fazer parte de um movimento juvenil que era mais ou menos no estilo de scout,
que se chamava Chomera Sair. Esse grupo era um grupo que tinha quase 90 e poucos anos já hoje, e eles eram antes da criação do Estado de Israel, e era sionista, e com a efervescência da criação do Estado de Israel, todo mundo começou a pensar em ir para Israel para reconstruir a nova pátria. E aí a gente começava com isso com garotos de 12, 13 anos, que os mais velhos estavam começando a ir para Israel. Então, o que é que acontece? Esse grupo tinha palestras e uma série de reuniões que eram tipo escáuticos, e a gente fazia o quê? A gente toda semana, naquela época não tinha televisão, não tinha todas essas coisas, era da época do lápis e da borracha. O que acontece? A gente tinha palestras e tinham pessoas que preparavam a gente. Então a gente teve uma vida cultural intensíssima. Fora isso, a própria moravam juntas, tal, mas vinham ao clube, porque o clube era o lugar em que, como pequenas comunidades e judaicas, eram muito fechadas. Nós tínhamos uma biblioteca que funcionava de terça a quinta, com livros em ídis. Nós tínhamos teatro, nós conseguimos montar a peça no Teatro de São Isabel. E esse grupo jovem me fez com que a gente tivesse um monte de participação em cultura. E teatro foi uma das coisas que marcou muito a minha vida, porque eu comecei a gostar e fazer esquetes todo dia de sábado lá nesse grupo. E isso foi desenvolvendo em mim essa vontade. Até que um dia a gente fez uma festividade e chamou o Dr. Walter de Oliveira para dirigir uma peça. Eu fiquei muito entusiasmado. O senhor José Rotman, que vinha de uma tradição de teatro na Polônia, montava peças com uns grupos de senhores que vieram da Europa. E um dia ele me convidou, foi minha grande participação no teatro em Yiddish. Eu entrei com a cadeira e saí com ela sem dizer uma palavra. E aí, com a formação desse grupo do movimento juvenil, que foi importante, eu sou fruto dessa comunidade. Eu sou fruto dessa comunidade, eu tenho o maior orgulho e respeito por isso. Começamos a ir a teatro. Às vezes a gente não tinha dinheiro, ia para o Santa Isabel e eu criei amizade com Aníbal, o nosso antigo eletricista. Me deixava entrar sem pagar, eu subia aquela escadinha lá de cima, onde Zezinho pintava os cenários para as óperas, e eu ficava na torrinha assistindo. E aí me deu o gosto de ver e assistir e querer fazer teatro. Carlos Reis. Sua vez, Carlos Reis. Eita, boa noite. É uma dupla, hein? Pelo amor de Deus, chama ele. Carlos Reis, está ouvindo? Está mutado. Ele é da época do lápis e da borracha. Agora, boa noite, Carlos Reis. Boa noite. Boa Na apresentação de Carlos Carvalho, ele esqueceu de que Germano foi ator do Teatro Popular do Nordeste. Verdade. Germano, você foi ator do Teatro Estudante Israelita de Pernambuco. Foi o seu primeiro grupo de fazer teatro, vamos dizer assim, mais explicitamente para o público em geral. E você foi dirigido por Graça Mello. Quando você chegou no Teatro de Arena do Recife, que foi onde eu lhe conheci, você encontrou um outro diretor, Hermilo Borba Filho. O que você teria a dizer dessa mudança
de diretor na sua vida? Como você encarou o estilo de dirigir de Hermilo em relação ao que você estava habituado com o diretor Graça Mello? Boa pergunta, Carlos. Muito boa. São duas condições absolutamente distintas. Graça Mello distribuía os papéis, botava a gente em pé, com o texto na mão, que para mim era uma beleza, não precisava decorar logo, né? Você que conhece o problema, e começava a ensinar as marcas. Praticamente ele dava uma orientação às marcas e, naturalmente, cada um tinha um pouco do seu talento, naturalmente, e desenvolvia em função daquilo que ele fazia. E isso era uma coisa que, de qualquer forma, foi uma escola para mim muito importante, porque eu fiz Ratos e Homens, eu fiz A Prostituta Respeitosa, eu fiz, Fábula da Lágrima, eu fiz Piquenique no Front, eu fiz uma série de peças com Volta à Mocidade, enfim, com a orientação de Graça Mello. Meu amigo Harvey, e era curioso que a gente, com o tempo, foi aprendendo aquilo que ele foi ensinando, aquilo já foi desenvolvendo na gente uma vida própria. Doutor Hermilo. Doutor Hermilo senta a gente na mesa, bate coração, bate, troca, fala, discute, levanta o texto, a subliminar que o texto tem, e 15 dias antes da estreia ele bota a gente em cena, e cada um que vai fazer, porque a gente já tem o sentimento, a sensação daquilo que a gente preparou em mesa. Coisas absolutamente diversas, mas de uma criação para cada um de nós que passou por esse tipo de formação, como a de Graça Mello, que foi muito importante, porque, de qualquer maneira, era isso que eu tinha visto a vida inteira com o Teatro de Amadores ou outros grupos que vinham aqui para Pernambuco, que eu era rato de assistir espetáculo. Sabia. Hermilo foi uma nova coisa na minha vida, no sentido de desenvolver, inclusive, personagem e outras coisas que a gente podia, até do ponto de vista social e humano, que eram discutidos depois no TPM. Obrigado. Queria fazer aqui uma lembrança, me permitam. Os participantes que estão conosco, ouvindo as nossas conversas, nosso bate-papo, eles estão sem vídeo e áudio para potencializar a fala de vocês, tá certo? Mas eles vão fazer perguntas pelo chat e a gente depois passa para Germano, ok? Então, você está vendo um monte de pessoas aí, os nomes das pessoas, mas a gente tirou o vídeo e o áudio, mas eles estão fazendo as perguntas pelo chat, tá? Então, o próximo a fazer a pergunta ao entrevistado Germano é José Mário. Carlos, o que quer dizer chat? Ele vai digitar. Ele vai digitar pela conversa. Ele vai digitar em vez de fazer a pergunta por áudio. Zé Mário, é você. Boa noite. Zé Mário. Ele não conhece isso, ele não trabalha com isso. Tá sem áudio, Zé. Zé, eu tô tentando desmutar aqui, mas tem que ser por aí, por favor. Zé. Ok. Zé Mário, Zé. Que prazer. Prazer é todo meu, Germano. Eu fui pesquisar você e realmente depois isso me motivou muito a depois pegar tudo isso que eu estou ouvindo aí de Leda, de Carlos Reis, e devolvi até o final dessa entrevista. Depois eu vou tentar arrumar isso para você fazer um crivo. Mas uma das primeiras coisas que chama a atenção é a sua vida de ator ligada à sua ancestralidade, né?
Quando a gente abre a internet, na sua biografia, tem logo lá. Germano Raiuti nasceu no Recife, é ator brasileiro. Nascido em 23 de maio de 1938. Tem alguma coisa errada de quem manda corrigir. Mas duas coisas básicas que eu acho que, Carlos, de uma certa forma, Carlos Reis, que participou com você num desses grandes momentos, adiantou, né? Mas diz lá, ator brasileiro, filho de imigrantes judeus, oriundos da Bessarábia, atual Moldávia. Iniciou sua carreira de ator no teatro do estudante israelita de Pernambuco. E já no teatro do estudante israelita de Pernambuco, já há uma presença muito forte e um teatro consequente, né? Basta só citar Os Fuzis da Senhora Carrá, de Bertolt Brecht. Mas eu queria saber de você a importância desse momento para você, que Carlos adiantou, e depois, né, você vai para depois de algumas passagens, você vai para uma experiência muito forte de teatro, que é a experiência do Teatro Popular do Nordeste, onde havia um grande encenador, historiador de teatro, mas, acima de tudo, uma pessoa que propunha, no TPN, liderado por Hermínio Borba Filho, o Teatro Popular do Nordeste se constitui sobre duas diretrizes: a busca por uma maneira nordestina de interpretar e de encenar, e a determinação de oferecer ao público recifense um teatro profissional pautado pela qualidade artística. Então, sobre esses dois polos que eu queria que você dissesse como foi isso, como isso influenciou para a sua formação de ator. E na medida que o ator vai passando por experiências desse quilate, o ator vai se formando. Como foi para você? Bom, Zé Mário, eu já falei a Carlos a diferença que eu percebi quando fui fazer a farsa da Boa Preguiça no Teatro de Arena. Mas vamos entrar, então, no Teatro Popular do Nordeste. O Teatro Popular do Nordeste, desde o início, ele tinha um compromisso que você, inclusive, acabou de dizer, e isso foi passado com bastante clareza durante todo o tempo do Dr. Hermilo. E a gente tinha, por exemplo, eu tenho experiências maravilhosas por parte da direção de Hermilo, por ter me envolvido, por exemplo, em assistir espetáculos populares nordestinos, em que isso me ajudou muito, inclusive na participação como ator no TPN. Tem coisas assim para mim, que eu já contei isso diversas vezes, mas é de uma importância tão grande que eu, às vezes, fico conversando com alguém e alguém diz: eu citei isso na universidade. E a mim me surpreende, me deixa muito orgulhoso, que era a forma com que a gente tinha de trabalhar. Por exemplo, máscaras, o sentido social da escolha dos textos. E essa direção de Hermilo, que era muito leve no sentido de fazer com que você se desenvolvesse como ator. Isso criou, por exemplo, eu tive experiência de, em determinado momento, faltou por parte da produção de me entregar um papel que eu teria que abrir no inspetor, e eu, atrapalhado em cena, tiro a máscara, limpo, chego junto de uma pessoa do público, peço o convite que ele estava com ele na mão, ele se espantou, todo mundo ficou espantado, eu botei a máscara, voltei o personagem, botei o papel, e quando chegou a hora do papel, eu abri o convite e li a tal mensagem. Isso eu aprendi quando eu ia ver os Bumba Meu Boi, que o cara tirava a máscara, cuspia, tomava um pouquinho de cana, entrava em cena. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer o Don Quixote. Eu fazia o Sancho Panza, óbvio, né? E quem veio ensinar a brincar com a burrinha foi o capitão Manuel Pereira, quer dizer, o criador disso. Veja você que profundidade de preparação de um ator. Então, tudo isso foi formando em mim, e eu tive toda a condição de, em outras peças, de desenvolvendo aquilo que, à medida que o texto cobrava isso de nós.
Então, você teve o Cabo Fanfarrão, você teve o Dom Quixote, você teve o Inspetor. Então, é uma direção completamente diferente. E eu gostaria, depois, de lembrar você que você é uma pessoa que pesou muito num papel que eu fiz dentro da época da Praxis. Então, quando você puder, eu gostaria de voltar a isso. Eu respondi o que você perguntou? Não estou ouvindo. Respondeu muito bem. Respondeu muito bem. Ótimo, obrigado. Bom, então, Zé Germano, nós vamos passar agora para Paulo de Castro. Boa noite, Ei. Paulo de Castro. Eita! Ele também não sai da época também do lápis e da borracha. Tá me ouvindo, Paulo? Eu não estou ouvindo, não está ouvindo, Paulo. Tem que desbloquear o som, Paulo. O seu som está bloqueado aí de lado. O meu? Não, o de Paulo Castro. Agora. Agora. Paulo de Castro. Meu querido amigo, são quase 60 anos, 55 anos que nós conhecemos. E você viveu, né, no Teatro Pernambucano os melhores momentos, 50, 60, 70, 80, né? Você teve esse prazer de conviver com todo esse teatro pernambucano brasileiro. Antes de eu fazer a pergunta que eu quero lhe fazer, fugindo do teatro, eu queria lembrar você que havia momentos no TPN que Hermilo, quando via que o espetáculo estava desenrolando, ele voltava para a mesa. Você participou disso, não? Você voltava para a mesa para reestudar o texto, é verdade isso? Você passou por isso? E o que ele botava na parede quando assistia o espetáculo que acabava com a gente? Esse é o diretor, né? Exatamente. Manter a qualidade e o nível do espetáculo que foi montado, né? Então ele fazia com que ele respeitasse. Era muito duro. As pessoas não sabem dessa história do Hermilo de voltar para a mesa para reestudar o texto. Mas a pergunta é o seguinte, você aí com 80,2 de vida, agora convivendo com o vírus há quase 3 meses e com esse presidente, como é que você está? O danado é segurar a mulher dentro de casa esse tempo todinho. Aí é danado, né, Paulo? O que a gente vai fazer? Paciência, né? Eu aguento ela há 57 anos, ó. Então, Bom, Paulo, eu tenho procurado ver alguma coisa, cinema. Não estou conseguindo ler. Não estou conseguindo ler. Eu não sei o que é que está acontecendo. Deu um bloqueou. Mas eu estou vendo uma coisa muito interessante que eu estou participando de um grupo lá de São Paulo, Rede de Leitura. Toda terça e quinta, às 8 horas, eles estão fazendo leitura de teatro, de peças, de atores que eu nunca ouvi falar, nunca conheci. Uma amiga de minha filha, que hoje é atriz em São Paulo, me conhecia, foi quem me levou para fazer o ano em que meus pais saíram de férias, que apresentou lá a produção. Ela me chamou e vou participar também de uma leitura de um texto de Maria Adelaide Amaral, e tenho feito isso, tentado ver filme, Netflix, eu já não aguento mais esse negócio de Netflix, e estou com uma dificuldade muito grande, acordo de manhã, não sei se é almoço, eu não sei se é jantar, não sei se é café, e estou tendo uma paciência. Hoje, pela primeira vez desses 90 dias, eu desci, e como hoje eu ia ter esse negócio às 8 horas, eu fui a um médico, ele é otorrino, para tirar a cera do ouvido para ver se eu estava ficando surdo. E ele encontrou. Então, hoje, em homenagem ao projeto, eu fui sair de casa para tirar a cera do ouvido. Estou vivendo, Paulo. Viva a vida. Germano, agora é a vez do nosso professor João Denis.
João Denis, boa noite. Boa noite a todos e todas. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com todos reunidos nessa peste. E é uma peste que nos faz isso. É capaz de nos dar essa coisa boa que é o encontro da gente. Germano, é uma grande satisfação falar com você. E como depois de tantos anos, 35 anos de magistério, a minha preocupação muito grande nessas lives, esses encontros, porque a gente sabe, se eu não participei, eu sei porque eu sou professor, eu ensino também teatro em Pernambuco, história a gente lê, a gente sabe. O resto da década do fim de 70 para cá eu participei, o que foi antes eu li, mas o aluno não sabe. Então, eu sempre fico preocupado nas nossas conversas de a gente dar nome aos bois todos, para que o jovem ou o interessado em teatro que não conhece essa história, não participou, passe a conhecer. Eu tenho várias perguntas. Então, uma pergunta muito safada minha, porque é grande demais para responder. Mas você responde, da maneira que você responder, está boa. O que você aprendeu? O que ficou em você, no fundo do seu coração? O que ficou dos encenadores e dramaturgos com os quais você teve contato, viveu? Sempre fica alguma coisa, né, Germano? João, veja bem, eu acho que você está colocando uma coisa que é muito mais do que o ator ou do artista, é o ser humano. Ser humano, acima de tudo, o ser humano. Eu confesso a você que eu sou um cara que deixei no terceiro científico, não fui fazer as provas parciais, porque eu ia ser um proletário num kibutz em Israel. Então, tudo que eu tenho, que eu botei na minha cabeça, tudo que eu sou, inclusive como ser humano, e aí me permita a modéstia, foi fruto daquilo que eu fiz e participei como ator e como uma pessoa que assistiu muito teatro. Eu, quando trabalhava na minha firma, eu viajava muito para São Paulo. E naquela época, teatro era quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tinha 2 apresentações. Eu saía das fábricas e ia assistir. Eu assisti milhares de excessos, dezenas de espetáculos maravilhosos. E isso me fez uma pessoa, eu não quero discutir se é bem, melhor ou ruim, me fez outra pessoa. Eu acho que, inclusive, dentro do meu negócio comercial, isso faz parte daquilo que eu vivi, aprendi, vivo, respeito e procuro tentar fazer das participações que eu faço muito daquilo que eu acredito. Então, isso me faz ser uma pessoa que eu me considero que sou. Não sei se eu consigo responder isso que você queria, João. Responde. Se você pudesse me dizer 1 ou 2 dramaturgos, ou mesmo um encenador que marcou mais profundamente a sua vida, eu ainda ficaria mais satisfeito. Hermilo Borba Filho, sim, sem dúvidas. Eu vou na sequência Milton Bacarelli, Graça Mello, José Francisco, cada um deixou uma marca em mim. Eu disse a Hermilo Borba Filho que foi exatamente depois do Teatro Estudante Israelita, foi uma forma quase que profissional. A responsabilidade da gente era de profissional, apesar da gente não ter a renda como profissional, mas o TPN foi uma coisa que demorou mais e que mais mudou a minha forma de ser, inclusive como ser humano, pelas discussões, pelo ambiente e principalmente com o grupo que nós éramos. Era muito importante. Nós éramos uma grande família no sentido de fazer um bom teatro.
Ok, obrigado, Germano. Obrigado. E agora chegamos a Estela Saldanha. Estela, boa noite. Elga, Elga. São coisas íntimas que o público não quer saber. Consegui, estava tentando botar o som. Boa noite. Elga. Boa noite a todos e todas. Uma alegria e uma honra estar aqui, Germano. Obrigada, viu, por estar aqui ajudando aí você a contar a sua história no teatro, no teatro pernambucano e brasileiro, e no cinema pernambucano e no cinema brasileiro. Bom, no seu histórico de peças teatrais, montagens de Bertold Brecht, Os Fuzis da Senhora Carrá, Galileu Galilei e O Delator, Terror e Miséria do Terceiro Reich. Eu quero ficar com as duas pontas. O primeiro, Os Fuzis da Senhora Carrá, em 1963, você ainda integrante, muito novo, muito jovem, integrante do grupo de teatro israelita, e quero ficar com o mais recente, que foi O Delator, não sei se é estreia ali 2017 ou 2018. 1963, Os Fuzis da Senhora Carrá, temperatura altíssima no Brasil, porque a gente estava às portas do golpe militar de 64. Da montagem de O Delator, temperatura altíssima, ali o ovo da serpente quase arrebentando, né, de um fascismo, um neofascismo no Brasil. Como foi para você a experiência com essas duas peças de Brecht, nesses dois momentos históricos distintos, de altíssima temperatura política? Bom, vamos para 63. Direção de Samuel Laco e Os Fuzis da Senhora Carrá, porque Graça Mello voltou para São Paulo. 63 era um momento muito criativo de toda a cultura no país, né? Na música, principalmente no teatro, cinema novo, estava em franco crescimento. E dentro do espírito do teatro israelita, porque se você for olhar, começou com uma peça social, com Ratos e Homens, Prostituta a respeito de Sartre, montou a Rabal, montou Dois Americanos, o Wigan Show, e aí veio o grande momento que seria a montagem dos Fuzis da Senhora Carrá. Nós já tínhamos montado a primeira vez em Recife um Arrabal, e a primeira vez que se montava um Brecht. Em 1963, nós montamos Os Fuzis da Senhora Carrá. Eu vou contar uma pequena história para você entender o que é o teatro. Vocês estão me escutando? Alô? Estamos me ouvindo, pode estar escutando. Ah, bom. Então vamos lá. Em 1963, a gente montou Os Fuzis da Senhora Carrá no Teatro de Santa Isabel. E, naturalmente, o público era pequeno. A gente não conseguia grandes públicos, não. E aí, num belo dia, eu chegava um pouco mais cedo, entrava no teatro e pegava material de cena, ia armando a cena para a gente começar. E quem tomava conta do teatro era o Romildo daquela época, era coleguinha, um senhor baixinho, pequeno. E quando eu entrei, ele disse, hoje não tem espetáculo. Porque hoje Brizola vai falar aqui no Santa Isabel para os sindicatos. Aí eu disse, não, coleguinha, não pode ser, porque nós vendemos ingresso. Aí eu cresci, né? Também nós vendemos ingressos aos estudantes, eles vão vir. Aí devia ter o quê? Os 40 ingressos vendidos, mas a gente, a causa foi não sei o quê e tal. Não, a ordem do diretor, acho que era Germano Coelho na época, muito amigo meu, por sinal, graças a Deus. Eu disse, não, você diga a Germano que não tem isso não, nós vamos montar a peça, não tem público. E do lado de fora as portas fechadas. Gente para burro
E começou aquela discussão, faz, não faz, e agora? Faz, não faz? Aí chegamos a um bom senso. E eu, feliz da vida. Nós iríamos levar a peça antes do discurso de Brizola. Abriram-se as portas do Teatro Santa Isabel e o teatro foi até a coxia, até lá na Torrinha, lotado. E aí, nós montamos o fuzis para aquela plateia. Você que conhece, trabalhou no texto, na hora que faz as manifestações ali, o teatro caía abaixo. Eu nunca recebi tantos aplausos em cena aberta, era um negócio maravilhoso. Politicamente havia uma efervescência muito grande e a gente, né, eu já imaginou, milhares de pessoas, o teatro daquele que tinha 800 lugares, tinha gente sentado, inclusive no palco, na ponta do palco. E terminou a peça, o pessoal foi embora e eu fui começando a recolher as coisas para guardar no camarim, para fechar, para no outro dia não ter problema. Quando eu acabei de fazer tudo, pela coxia, olhei, estava montando e estava a mesa já montada com flores. Né? E aí eu disse, eu nunca vi Leonel Brizola junto de mim, nem nunca vi ele falar, eu vou ouvir Brizola falar. De qualquer forma, dentro da minha juventude, eram as pessoas que a gente gostava de ver, achava importante dentro do ponto de vista político. Era o momento daquela época, né? Era aquela época. E aí, eu fiquei na coxia. É importante a gente escutar isso, porque Brizola começou a falar. Em determinado momento, ele diz, a política é como o mar. Tchê. As ondas vão para um lado, vamos para o outro, e estamos assim, vamos para um lado. Aí um gaiato, no meio do público, ele não assistiu a peça, não, foi um tiro na plateia. Aí eu fiquei assim, vi um pedaço do discurso, morava lá na rua Zé de Alencar, desci por trás, cheguei na ponte ali do Arco-Coelho, naquela época sem medo nenhum, parei um pouco, fiquei olhando o rio e disse, meu Deus do céu, imagine que uma peça dessa, sem nenhuma preparação de público, provavelmente centenas deles nunca tinham entrado no teatro, provavelmente, eu imagino que sim, entenderam uma mensagem que o texto dizia. Tanto é que o cara disse a coisa na hora certa. Que a política vai para um lado, vai para o outro, não, tem que ter uma decisão, seja ela qual for, certo ou errada, esquerda, direita, o que é importante é tomar uma posição. E aí, dentro do meu juvenil, cheguei à conclusão que eu estava resolvendo os grandes problemas do mundo e fui para casa jantar, que eu não tinha jantado, tinha vindo do trabalho. Bom, vamos ao delator. Quando Zé Francisco me chamou para fazer, e o privilégio de trabalhar com Estela Saldanha, que eu já tinha feito a leitura que fiquei maravilhosa de Bento, sim. Bento Aguiar, eu disse, é comigo mesmo, nós dois somente, minha mulher não vai ficar com ciúme. Pronto. E a gente teve umas discussões interessantes. Eu, do meu lado atávico, em que eu levantava o problema do judeu frente ao problema na Alemanha nazista, principalmente que eu, que sou um cara que participo na minha comunidade, e sei, e conheço, e vejo todos os problemas que surgem no mundo, que estão antevendo o que pode ser no futuro, porque quando começa a mexer com antissemitismo, as coisas depois vêm depois. Rapidamente, isso é histórico. E hoje, por exemplo, na universidade nos Estados Unidos, criaram fotografia de meninas todas com as cruz suásticas desenhadas na parede. Manifestações que houveram do problema racial nos Estados Unidos. Por que é que tem as sinagogas judaicas para serem
queimadas, sujaram, fizeram manifestações. Então, a gente teve, eu acho que você lembra bem, que nós tínhamos 2 exposições, sem em nenhum momento eu tenha me afastado do problema que aparecia na minha frente, nossa frente, do que podia vir pela frente. Então, eu acho que a gente conseguiu preencher o meu lado atado e também como cidadão, acima de tudo como cidadão, e fizemos um espetáculo de bom nível e lembrando que a gente antevia, foi premonição de muita coisa que está acontecendo. Mais alguma coisa, minha querida Elga? Muitíssimo obrigada. Germano, nós vamos agora para a pergunta de Romildo Moreira. Eita, meu querido amigo. A gente... Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo o Romildo. E agora? Está ouvindo? Agora. Alô? Agora. Pois é, desde os anos 80 que a gente tem um convívio, né, de cena, fizemos grandes espetáculos juntos, tivemos muita oportunidade. Há uns 12 anos atrás, eu tive a felicidade de estar com você, entre outros convidados, naquela entrevista que resultou no livro, né, que você participa, etc. E eu, conhecendo essa tua história, eu sou muito próximo de você, de Silvinha, tenho maior carinho por vocês, mas sempre me vem à cabeça uma pergunta que eu vou fazê-la aqui para o público também que está nos acompanhando saber disso, que é o seguinte: você veio de uma família que não era de artistas, mas que tinha alguma forma intelectual de conviver com arte, como você acabou de falar, que seu pai gostava de ouvir música, por exemplo, né? Você participou do movimento israelita, né, com todas essas manifestações culturais que o grupo mantinha, né? Enfim, e você optou por ser artista, né? Fazer teatro, ter um convívio de presença permanente nas manifestações artísticas, né? Mas a sua família não seguiu esta sua tendência. Isso foi espontaneamente de cada filho ou foi a criação mesmo que levou para outro ramo que não o das artes? Como é que você hoje analisa isso? Bom, veja bem, eu não desenvolvi em nenhum deles esse pendor artístico, esse talento. Mas, em compensação, eu tenho uma claque de 14 pessoas, 10 netos e 4 filhos. Eles não fizeram teatro, mas, em compensação, são todos eles meus fãs indiretamente. E gostam de me ver fazendo as coisas e se sentem orgulhosos disso. Mas, Romildo, aquilo que eu falei do meu movimento em que eu participava, a minha mãe, por exemplo, era uma pessoa que não teria nenhuma condição, porque ela veio da Europa 1 mês ou 2 depois que meu pai morreu. Ela chamou minha professora do primário e disse: eu quero aprender português. Eu disse: mas mamãe, a senhora só escreve em hebraico, como é que vai? Você esquece que eu vim da Romania e lá são letras latinas. E aí eu voltava para casa, estava minha mãe fazendo caligrafia. E era uma pessoa que ia, eventualmente, quando fazia uma peça, ela ia e ainda chegava assim. Eu fiz 3 peças em ídis, sem saber, eu sou analfabeto. E tem uma senhora prendada, inteligentíssima dentro da comunidade, a senhora Berta Margoli, que ela era professora da escola, e ela fez em letras latinas. Eu falava ídis em casa com os pais, sabia e sei o que se fala, e eu falava o que ela escrevia. E as peças eram peças em ídis meio maluca de Sholem Aleichem, que era o maior autor dramático do povo judeu teve. E mamãe chegava em casa: para isso você vai ensaiar e vai fazer essa peça para dizer essas coisas lá, Eu ainda levava uma bronca de minha mãe. E
Isso tudo foi uma coisa que me deu uma formação muito boa. Fiz 3 peças. Quando eu fui chamado para fazer o ano que meus pais tinha que falar em Yiddish. E fizeram um teste e eu disse, olha, eu não sei para onde vou, porque eu não sei uma palavra em hebraico, não vou saber. Mas em Yiddish, se vocês botarem transliterato, eu vou saber dizer em Yiddish. E aí passei. Não com louvor, porque ela disse que o meu Yiddish era muito rasteiro, não era de intelectual, não. Aí passei pelo pau do canto. Então, esse lado foi uma coisa espontânea, fruto, de novo, eu digo, dessa minha participação nesse grupo que a gente tinha dentro da comunidade. É efetivamente uma coisa que marcou na minha formação como pessoa. Então, agora... E os filhos? Oi, está satisfeito? Queria saber os filhos, a resposta dos filhos. A opção não foi envolvimento dele, a né? Opção, ninguém quer saber de nada, Romildo. Só quer saber. Diga para Romildo ver se arranja para poder marcar um espetáculo, eu quero assistir. É só o que eles sabem. Mas gostam muito de teatro. Mas gostam de teatro. Isso eu sei. Pelo menos então, isso, agora, né? Germano, chegou a vez de Luiz Reis. Ei. Boa noite. Germano, meu mestre. Esse é o catedrático. Quem sou eu? O único defeito dele é psicado, mas o resto é... Germano, Paulo de Castro disse que ele conhece há 55 anos. Eu lhe conheço há 53. Estou quase igual a Paulo. Tem tanta coisa para perguntar, Germano. É uma alegria e um privilégio poder conversar com você. Eu vou ficar ainda nessa questão do seu engajamento com a questão da comunidade judaica aqui no Recife. Em 69, você participou de um espetáculo muito significativo para Hermilo, do TPN, que foi o Don Quixote. Ele vinha, desde 66, usando vários textos como metáfora para falar do que o Brasil estava vivendo, né? Em 69, a situação fica mais grave com o AI-5, a decretação do AI-5. Ele pega um texto de um autor judeu que foi trucidado pela intolerância, né, pela Inquisição, e aquilo para Hermilo era mais um. E aquilo para Hermilo era muito importante. E a sua presença como judeu, e ele também colocou Mena Zeichner como assistente de direção, era um momento muito importante. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse engajamento, e fazer um contraponto com a sua participação na Nova Jerusalém, um espetáculo cristão, né, que ainda na década de 70, Franco Zeffirelli observou que o texto da Paixão de Cristo era de certa forma, antissemita, ou pouco generoso com os judeus. E aí você vai e faz o Rei Herodes, que é quase o Satanás na peça. Como é que é para você esses dois momentos? E dentro do teu engajamento com a comunidade judaica? Muito boa a pergunta, muito. Don Quixote, inclusive, Luiz, a gente tinha um texto que foi censurado. E que a gente, em determinados momentos, usava um texto que tinha sido censurado e em alguns momentos não, dependendo de quem estava assistindo a peça. E que a gente tinha um olhômetro lá em cima que distinguia mais ou menos. Tá aí, Carlos, que não me deixa mentir. Muito importante porque a própria figura do Don Quixote e a própria figura do Sancho Panza é muito importante dentro da própria natureza do ser humano na hora em que ele quer defender tudo aquilo, nem que seja um imaginário, mas é aquele que luta e quer defender os seus princípios. E tem sempre aquele servidor que é o serviçal, mas ele, ao mesmo tempo, é um participante. Até no momento que ele dialoga com a Dulcineia, enfim, em que ele cobre o Don Quixote falando com a Dulcineia, ou seja, apoiando o Don Quixote. Eu acho que Hermilo foi muito feliz. É uma das peças que eu mais me sinto feliz de ter feito.
O Dom Quixote, para mim, é muito marcante, muito, eu acho um espetáculo maravilhoso. Me acidentei no meio do espetáculo, e era João Batista Dantas que fazia o espetáculo, e eu me lembro muito bem que no dia que eu voltei estava todo enfaixado, tiraram as marcas que eu pulava em cima da mesa, e entrei em cena, e João Batista estava brilhando, eu nunca tinha visto ele. Será que foram esses dias? Eu perdi o time, João está fora do... Não, mas João estava maravilhoso e tal, eu saí em cena e disse, Leda, o Hermílio, João está brilhante, tem uma coisa, os olhos estão... De madrugada, lamentavelmente, ele tinha surtado. E aí, por sorte, entrou um tal de Carlos Reis, a máquina do tempo, que em 3 dias pegou o espetáculo, que a gente ensaiou 3 meses. E nós fizemos um espetáculo muito lindo, muito bom e muito bonito. Esse é o sentimento que eu tenho da direção, do pensamento. Eu acho que naquele momento tudo era muito subliminar do que a gente podia dizer em 69. E aí vem o contraponto, que é fazer a Paixão de Cristo. Tem um lado da Paixão de Cristo, que eu fui fazer Herodes, que é extremamente de amizade pessoal. Eu conhecia Plínio Pacheco antes dele ser de Fazenda Nova. Ele era amigo do meu sogro e era da aeronáutica. E escrevia, se eu não me engano, na Folha, não. É num jornal sobre teatro. E um dia eu cheguei na loja do meu sogro, eu passei por lá, ele disse, olha, aqui é meu genro, meu futuro genro, ele é ator. E dali nós fizemos uma amizade. E depois, com o tempo, nós íamos muito à Fazenda Nova com meus filhos. A gente teve uma relação pessoal. Eu queria mandei para Churu com as fotografias da gente de carnaval, com o Plínio e tal. E aí ele adoeceu. E eu fui visitá-lo lá lá em Fazenda Nova. Ele estava na cadeira de roda, cheguei, estava Churuca, não me lembro se Robinho estava, e ele se levantou e foi me mostrar o jardim. Aí Churuca até disse, puxa vida, ele tem se resguardado tanto. Ele disse, você vai fazer Herodes. Aí eu disse, não, você vai fazer Herodes. Eu disse, deixa para lá, não sei o quê. Vou fazer. Sabe quando você quer? Não, vamos para lá, vamos fazer Herodes. Acabou, passou um tempo, Plínio fica hospitalizado no Português. Aí eu vou lá visitar Plínio no hospital. Entro no hospital, está um primo dele e uma senhora que tomava conta dele, que eu não me lembro o nome. Quando eu entrei no quarto, ele disse, você vai fazer Herodes. Aí eu vou visitar o Plínio, você vai fazer Herodes, vai fazer Herodes. E acabou. Vai fazer Herodes. Ele foi para casa e tal. E um belo dia, nada é do ponto de vista espiritual que eu vou contar, mas as coincidências são muito importantes. Estou saindo eu às 4, 5 horas da tarde do shopping em Recife, me encontro com um primo de Diva. Aí digo, Paulo, tem notícia de Plínio esses dias? Ele disse, eu soube que ele está lá em Fazenda Nova, tal, não sei o quê. E eu saio do carro, saio do shopping, entro no carro, ligo a CBN, eu era viciado, acaba de falecer o dramaturgo Plínio Pacheco. Rapaz, aquilo foi uma tapa na minha cabeça. Eu liguei para a Silvinha na hora. Confesso que eu fiquei emocionalmente muito tocado. E aí, quando foi montar, com a anuência dos meus diretores Carlos Reis e Lúcio Lombardi, eu fui fazer com o maior respeito e dignidade. Tem uma passagem muito antiga entre mim e Plínio. Antes de Zeffirelli, eu já dizia a Plínio que era um texto antissemita. Ele me entregou o texto e disse, mande tirar o que você achar que é de antissemita. Eu mandei para o Rabino Soibel.
que era o mais liberal de todos eles, não era um ortodoxo. Mandei o texto. Ele tirou algumas coisas óbvias, uns gritos, as coisas, e no final ele dizia, se eu mudar isso aqui, muda a história da paixão de Cristo. Então, tem que ser assim. E eu fui fazer com muito respeito, muita dignidade e, acima de tudo, em lembrança aquela pedida que Plínio tinha colocado. E foi mais engraçado, que o Cristo da época foi Luciano Zafir, judeu. E fui entrevistado. E eu fui entrevistado e alguém me fez uma pergunta mais ou menos semelhante com a sua. Aí, como é que você, como judeu, eu digo, olha, eu sou aqui um ator e estou procurando fazer a coisa da melhor forma, da melhor dignidade, o papel que eu estou fazendo. E o que é pior, eu estou fazendo tudo que a Igreja Católica quer. Ele disse que é. Um judeu manda matar outro porque ele é judeu. Aí todo mundo riu, aí acabou a palestra, acabou. Pronto. Depois eu fiz com Heriberto Leão. E foi, de novo, uma coisa que eu não conhecia a forma e o espetáculo. Fazenda Nova, para mim, é a coisa mais digna de respeito que eu tenho em termos de formação, de montagem, de disciplina, de profissionalismo. Se você não tiver 4 horas para se maquiar, você é o último da fila. E não tem bombom nisso, não. Então, é um espetáculo maravilhoso e que eu preparei com muita dignidade. Me adiantando um pouco, nessa última paixão que meu querido Paulo e Carlos Carvalho montaram, eu fui fazer um Satanás. E como judeu, caiu a Páscoa no mesmo dia da Páscoa da gente como judeu. E nesse dia a gente faz primeiro jantar, que a gente chama de Seder. Coincidiu o mesmo dia da Paixão. Então, quando eu acabei de fazer o Satanás, eu mudei de roupa, que minha família estava assistindo, me botou no carro, eu fui para casa, abri a minha mesa e passei a falar sobre Moisés e a saída do Egito. Então, veja o que é ser ator. Teatro. Saí de um Satanás e 2 horas depois eu estava abrindo o Mar Vermelho para que todo mundo passasse e se livrasse dos inimigos. Maravilha, Germano. Bom, Germano, agora nós chegamos a Rosiane. Por favor. Boa noite, Germano. Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu ganhei de Paulo de Castro e de Luiz Reis, porque eu conheço o Germano desde que eu nasci. Então, são 66 anos, ganhei de todos. E eu queria aproveitar para perguntar, Germano, tomando uma coisa que você disse na sua primeira fala, você disse que é fruto dessa comunidade judaica, que já ouvi você dizer também que você vem de 5.000 anos de história, e eu sei o quanto isso é importante na sua vida. Mas você não conta a ninguém o que pouca gente sabe, que você também dirige. As pessoas acham que a maioria não sabem, não conhecem Germano Raiuto, diretor. E eu queria que você falasse um bocadinho disso. E isso entra pelo trabalho fantástico que você tem feito a vida inteira dentro da comunidade judaica, trazendo e preservando a arte, não deixando que essa história toda do povo judaico passe pela arte, vem sempre pela arte. Então, em 1971, você dirigiu uma peça sobre o gueto de Varsóvia, que foi a primeira e única que eu escrevi para teatro, junto com um amigo do movimento juvenil, a Ed Weiner, que já não está com a gente, e você dirigiu, era um espetáculo baseado no livro de Leon Uris, Mila 18, que falava da resistência dos judeus do gueto de Varsóvia,
durante o nazismo. E, fora isso, todas as coisas que você tem feito a vida toda, nos espetáculos de teatro, nos espetáculos de dança, trabalhando com a gente, botando... Aliás, por favor, Carlos Carvalho, quando você me apresentou, você disse tudo que eu fazia, menos que eu sou atriz, que é a coisa que eu mais amo e faço com mais gosto da minha vida. Mas eu queria muito que você falasse sobre isso, Germano, sobre o seu trabalho como diretor e tudo que você tem feito dentro da comunidade para preservar a arte e a cultura. É importante. Bom, faz muito tempo, realmente, né? E eu acho que em 1971, é porque eu sou muito ruim de data. Com certeza. O Elmar Gueto, o Dia do Gueto de Varsóvia, era muito importante para nós aqui na nossa comunidade. E naquela época a gente comemorava essas datas com muita força, porque era um símbolo muito importante de um grupo de judeus presos que se rebelaram contra o regime nazista e que foram mortos casa a casa, rua a rua, até conseguir dizimar todos eles. E o Gueto de Varsóvia tem um simbolismo muito importante que acabou com aquela imagem de que nós éramos um rebanho que íamos para as câmaras de gás. Foi a grande resposta de um povo que podia, e muito interessante que enquanto o povo se dobrava lá em cima para se salvar dos nazistas, nos porões, os órfãos recebiam aulas e aprendiam. A educação era primordial para o povo judeu desde aquela época de 5.000 anos atrás. Então, quando nós resolvemos montar, nós fizemos uma montagem muito especial e que a gente teve uma participação muito importante, que foi Hugo Martins, que fez um fundo musical que pesou muito naquela montagem. Eu não fui, na realidade, diretor, eu peguei o texto e consegui fazer com que vocês entendessem e participassem daquele momento muito importante. A gente usou cordas fazendo um circuito arame farpado, a gente usou as buzinas. E me lembro muito bem que as pessoas ficaram muito, porque ainda tudo no escuro e apareciam os blackouts e as coisas, e tudo isso funcionou muito e foi muito importante. Aquilo me marcou muito, tanto é que de vez em quando a gente troca alguma coisa e lembra isso. Tem algumas pessoas que hoje vivem em Israel e que participaram, e que foi marcante na vida da gente. E digo a você que eu sinto muito, e aí é uma coisa que me pesa muito, que as novas gerações da nossa comunidade não tenham essa mesma participação dentro de eventos que são marcantes dentro da comunidade. Eu me lembro muito bem que quando eu estava fazendo uma das peças em Yiddish, que era Menschen, que quer dizer em português gente. Menschen, quando você diz de um judeu que esse cara é um Mensch, é porque ele é um cara acima de tudo. E ele tinha uma peça, e eu fazia um malandro que queria comer a empregada da casa da dona. E eu ficava cantando, cantava em Yiddish. E quem assistiu essa peça, Rosiane e público, foi um dos líderes do gueto de Vilna, da Lituânia, o grande poeta judeu, Abba Kovner. Eu estou até arrepiado que quando terminou a peça, ele subiu no palco e parabenizou a gente. Era um mito. Era uma pessoa que, até há poucos anos atrás, ele morreu em Israel, era um poeta, e foi o líder do gueto de Vilna. Isso, Rosiane, não vem de graça. Isso faz parte da nossa cultura, e a gente viveu, e isso me toca emocionalmente muito, porque eu vivi tudo isso. Tem outras coisas que eu vivi dentro da comunidade que são maravilhosas. A verdade é que eu comecei com 11 anos, quer dizer, eu tenho 72 anos em que eu participo de atividades dentro da comunidade.
quisera eu dizer e poder manter tudo isso que você disse que era importante dentro da nossa comunidade, desses valores que às vezes fazem falta. Acabei de ver o vídeo de 20 anos atrás do seu grupo Etserá, e que eu fiz do violinista no teu, eu fiz David, o leiteiro, e me emocionou. Eu digo, meu Deus do céu. Isso é um vídeo que tem que passar para todo mundo, para toda a comunidade como um todo, não precisa nada com a comunidade judaica. É lindo, o grupo de danças é maravilhoso, e a participação de Germano no todo está boa também. Quero dizer só mais uma coisa em defesa de sua filha. Ela dança muito bem. Que conversa que não tem arte? Tem arte. Cídia dança muito bem. Dança folclórica. Fez 9 anos de balé, chegou um dia em casa e disse, não quero mais. Mas dança até hoje. É verdade. Eu dançava bem, sabia? Eu sabia, Germano. Eu me lembro no Teatro de Amadores. Não, nós fizemos, inclusive, muitas vezes em Santa Isabel. Era um grupo de 32, 16 pares. Fomos até Bahia, Salvador, fizemos espetáculo lá. Tem muita coisa. Respondi, dona Rosiane Tashlitsky? Sim. Você fez muito mais do que disse, mas tudo bem. Obrigada. Bom, chegou a minha vez, Germano. Eita, meu diretor. Eu tenho 2 perguntas para fazer rapidinhas e queria repassar para você as perguntas de algumas pessoas que estão conosco na sala. Então, antes da minha pergunta, tem Carlos Bonifácio diz que muito feliz pelo presente de estar aqui com os grandes do teatro. Gratidão. Adriano Portela diz que teve a honra de ter Germano no elenco do Recife Assombrado. O filme foi um grande presente para o nosso cinema. Jadinho Ostrazelli diz que quem foi o grande ator ou atriz com quem você contracenou que lhe marcou pelo talento em cena? Jadinho. Ei. Kleber pergunta a Carlos Reis sobre suas experiências de ator-cantor de tangos em grupos de teatro mambembe no bairro do Recife, no interior do estado. Você acha que esse tempo poderia voltar? Pergunta de Kleber. E tem aqui... Deixa eu ver aqui, viu? Tem mais uma pergunta aqui. Fátima Aguiar, Germano. Fátima Aguiar pergunta: que sentimento você tem do teatro hoje em dia? Você responde essas e depois eu faço a minha. Pode ser? Então, a primeira é com a atriz que eu já perguntou, isso. Né? Jadinho perguntou. Eu vou colocar num patamar diferenciado, Geninha Rosa Borges. Fiz Marido Domado e ela me dirigiu em Jogos na Hora da Sesta. Com todo respeito às outras atrizes que eu participei, sempre muito boas, mas eu quero considerar e colocar a Geninha num patamar diferenciado. Me permitam e me desculpem os outros. A outra pergunta foi de Fátima. Fátima Aguiar, que sentimento você tem do teatro hoje em dia? Veja bem, Fátima, pelo meu momento de idade, e morar agora em Piedade já, eu estou tendo uma dificuldade muito grande de ir assistir espetáculo. Eu acho que eu assisti pouca coisa, infelizmente. Mas eu sei que a gente está tentando e está fazendo um bom teatro. O que eu acho que falta para a gente, e aí, é ter... Vocês já foram à farmácia e levar a receita? Se na farmácia não tiver todos os remédios, você vai embora e vai procurar uma farmácia em que tem todas as receitas. Eu acho que precisa
ter uma dinâmica nesse teatro nosso, em que a gente tenha a condição de que toda semana, todo mês, tem um espetáculo que a gente vai assistir, com condições, com possibilidades, e para isso, pelo que eu sei da dificuldade que é montar um espetáculo, o governo tem que ter uma grande base em cima disso. Eu, uma vez, propus na época de Raul Henrique, se eu não me engano. Eu disse a ele: Raul, você tem o Teatro Santa Isabel, tem a Orquestra Sinfônica, não estou fugindo da resposta de Fátima, não. Estou só considerando valores que eu acho importante para a formação. Se você tem um teatro de dança, você tem danças no Santa Isabel, que havia um curso de dança, e a Sinfônica. Por que não fazer um curso de teatro aberto para todo mundo? E a gente teria aquele prédio em frente, acho que é do Marista, coisa que vale, fazendo oficinas e criar um ambiente naquela área do Teatro Santa Isabel e ali, de vivência com grupos, com a Fundação Joaquim Nabuco, talvez fazendo os cursos, ou a própria universidade, e a gente criar um grupo de teatro do Santa Isabel, hipoteticamente, em que um grupo saía, o outro ficava ensaiando, independente dos grupos em que cada um participasse. Isso seria uma forma, eu diria, meio futuro, sonho, mas era uma forma que eu jogo isso aqui no ar. Grandes grupos como oh meu Deus, eu estou ficando com a idade certa, 82 anos, esquecendo. Nosso querido que faleceu, meu Deus, com Lúcia Machado, montou espetáculos maravilhosos. Vi um espetáculo muito interessante que Estela montou com um grupo dela, num grupo, e outros grupos que eu, no momento, não estou me lembrando, mas que eu acho que é um momento muito importante. O Maglu, que faz um trabalho tão importante, Pedro Dias, lá em Camaragibe. Enfim, é um momento agora. Como fazer isso chegar a um público e a gente ter sistematicamente teatro? Na época que a gente estava fazendo teatro, tinha teatro universitário, teatro estudante de Pernambuco, tinha o adolescente, tinha o teatro do Banorte, todo mundo criando, e aí tinha teatro infantil. Havia uma efervescência e havia gente procurando assistir teatro. Eu não sei, Fátima, realmente eu não sei hoje dizer exatamente, porque cada vez fica mais difícil eu ir para a cidade assistir. Por incrível que pareça. Hermano, diz. Tem aqui uma pergunta assim. Depois desse tempo todo, você ainda fica nervoso na hora da sua cena? Benjamin pergunta. Benjamin é com quem? Meu neto? Sim. Fico muito nervoso, Benjamin. Até antes aqui. Que bacana. Eu fico muito nervoso, Benjamin. Se eu não ficar nervoso, eu não entro em cena. Tá? Queria fazer uma correção. A pergunta que eu disse que era de Jadinho é de Jader Tatlinski. Tachlinsky. É irmão de Rosiane. Isso. É da mesma clã. Sônia Sete diz assim: Germano, orgulho para a nossa comunidade judaica e para Pernambuco em geral. Toda Rabá por tudo que fez e tem feito pela arte nossa cultura. Sônia Sete. Tem uma pergunta aqui, Germano, de Tiago. Qual a fotografia que ainda não tiraram de você? Olha. Nu! Não, já tiraram muito. Ô, Carlos, eu vou lhe contar uma coisa curiosa. Nessa pandemia, eu rasguei 8 sacos daqueles pretos enormes de papéis. E
joguei fora. E, à medida que eu ia abrindo, eu comecei a olhar umas coisas e, com muita modéstia, entre aspas, cheguei junto de Silvinha e disse: Silvinha, puxa vida, mas eu já fiz tanta coisa. Até leilão para Lula eu fiz. Está lá, em 1989, Lula, leiloeiro Germano Raio. Ele ainda não era Lula. Fiz leilão para Geraldo Faria. Fiz leitura maravilhosa com Gonzaga Leal sobre Alto Sé. Fiz uma leitura linda com Ronaldo Brito, de Minha Mãe, que é o texto dele. Aí eu fiquei olhando assim, puxa vida, eu fiz muita coisa. Por isso é que eu digo sempre, isso aqui tem que ser a penúltima coisa que eu faço, porque eu ainda quero rasgar muito papel por aí. Acabei. Tem a outra pergunta aí, chuta no ar. Carlos, tá me ouvindo? Tá sem som, Carlos? Tá sem som? Acho que Carlos congelou um pouco. Germano. Essa é a minha pergunta. Desculpe. Vamos lá, irmão. Está ouvindo? Estou ouvindo. Mourão diz assim que você... A pergunta de Mourão. Ricardo, Germano de hoje... O que Germano de hoje diria... O que Germano de hoje diria a Germano quando... Está cortando, Carlos. Cortou. O que o Germano de hoje diria ao Germano de quando começou a fazer teatro? A pergunta de Ricardo Mourão. Começou a fazer teatro. Querido Ricardo, grande ator. Mourão. Ricardo Mourão, grande ator. Eu faria tudinho de novo. E ia tentar fazer mais. E essa é a... Pois não, continue. Eu estou dizendo que eu faria tudinho de novo e tentaria fazer melhor ou mais do que eu fiz. Germano, então agora vai a minha pergunta. Estamos vivendo essa pandemia, esse isolamento social, estamos vivendo esse surgimento de um neofascismo no Brasil, o mundo todo com explosões racistas, antissemitas, uma quase beirando a barbárie, a gente voltando se não, nunca saímos, mas se recrudesce a barbárie. E eu perguntaria a você, hoje, Germano gostaria de montar que espetáculo e trabalhar nele? Eu topo proposta de algumas pessoas, mas tem um texto antissemita do grande William Shakespeare, como diria Shylock. É um texto absolutamente antissemita. Mesmo assim, eu gostaria de fazendo o personagem de Shylock e dali tentar desvincular ou tirar esse lado antissemita que Shakespeare tem. Dizem os historiadores que o nosso decantado William Shakespeare era um antissemita notório. Já naquela época tinha. A gente começa com antissemitismo, acho que desde que a vida é vida. Então eu gostaria de fazer esse personagem. Você conhece o texto, Carlos? Ou não. Alguém de vocês? Pelo nome eu não estou lembrando, não. Em que ele... Mercador de Veneza. Mercador de Veneza. Não. Shylock. Mercador de Veneza, exatamente. Esse personagem eu queria fazer. Do Mercador de Veneza, exatamente. Shylock. Então, nós chegamos, gente, a 9h30. E aí eu queria que a gente fizesse uma rodada. Quem quiser falar,
e aí, para a gente encerrar, a gente só tem mais 30 minutos, 25 minutos. Quem quiser fazer uma pergunta. Eu não sei se vão perguntar, mas eu queria lembrar aqui que eu fiz Macbeth no Teatro Amadores, eu fiz Jogos na Hora da Sesta no Teatro de Amadores, eu fiz O Marido Domado com Genia. Fiz A Patética, que foi um momento muito pesado do Brasil, essa menina, uma criança, que chegou junto de mim e me perguntou se eu topava fazer, e José Francisco inovou na direção, um espetáculo muito forte para a época. Mas quero ver as perguntas dos meus queridos. Leda Alves quer falar, depois tem Estela que quer falar. Leda. Pode falar. Olha, eu me senti meio roubada, porque eu não entendi muito a pedagogia do programa, que eu achei ótima, mas eu não entendi. Fiz a primeira pergunta, verdadeira em mim e tudo, porque aquilo que se estica na vida dele até a hora dele for embora, a entrega dele é total ao teatro. Não é preciso ser permanentemente ator, não. É ter os valores que ele tem por dentro conseguidos no exercício do teatro. Então, eu queria falar com ele. Sim, aí eu pensei que aquela era a primeira pergunta minha e que, a partir das respostas dele, eu ia, como alguns fizeram. Mas, não sei se, como foi, passou logo para outra pessoa fazer a pergunta. Pergunta que eu me senti roubada, porque Germano se limitou a dizer, não, aí eu trabalhei em tal canto, e não é essa coisa que eu queria, não. Eu queria por dentro dele, como ele acabou de dizer, através de outras pessoas. Mas eu queria ter a satisfação, porque a gente sim viveu muita coisa séria, porque viveu o intestino do teatro, a intimidade de um teatro, as coxias de um teatro, que são bem diferentes da cena. Que ele viveu, ele padeceu. Ele viveu, foi um negócio muito amplo. Então, eu queria ouvir isso dele. Você quer acrescentar alguma coisa? Dentro da minha pergunta, Germano. Claro. A coxia, Leda, como era importante a coxia em todos os sentidos no TPN. Quantas coisas... O que é que você está espantada? Quer que você espantar me ouvindo? Não. Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou dizendo, como não tenho medo, eu não tenho medo, não. Essa, Leda. Leda, eu sei exatamente as dificuldades e as vivências que a gente tinha, até para definir espetáculos e discutir momentos difíceis em que diretores se envolviam em determinado momento e que criavam situações quando eu ia dirigir espetáculos. Eu estava doente em casa e a gente tinha que fazer e tomar decisões. Então, aquilo da coxia era tão importante e era reflexo daquilo que a gente imaginava poder colocar em cena. Eu acho que uma coisa não estava separada da outra. E lidar com você e com Hermilo era uma coisa muito gratificante. Eu acho que a gente era muito sério naquilo que fazia e muito respeitoso. E tudo isso refletia também no espetáculo e na forma da gente dar o espetáculo para o espectador, respeito ao espectador, se tinha muito, se tinha pouco, a gente tinha sempre a dignidade de apresentar o espetáculo, seja com qual número de espectador. E a coxia era exatamente aquilo
que a gente preenchia nas discussões. Na verdade, era uma vivência muito importante para poder colocar as coisas em cena. Pois é, Germano, uma coisa que você sempre me impressionou, na medida que eu convivia com você, que nós convivíamos, que você pensava e agia como um cristão. Não havia divergência entre a gente. Quase que eu me convertia. Antes de se converter, você já era. Não é porque eu quero dizer, é que o pensamento de um cristão, de Jesus Cristo, cristão é aquele que segue Jesus. Era o bem. Caso, né? Não é o caso. A mesma coisa que o pensamento de um judeu. Então, havia encontro dos dois, né? Dos dois judeus. Os safeclas, os seguidores é que desvirtuavam e entrou em litígio mesmo na situação. Mas era uma coisa, a gente conversava, eu e Armido, sobre isso. A maneira como você comentava o problema do dinheiro, o problema dos aperreios. Mas nunca cobraram a gente o aluguel, não. Paguei todos eles. Marcelo não foi incomodado, não, o fiador. Pois é. Maior fiador. Você não esqueça que eu... dinheiro, a gente nunca incomodou. Leda. Cada vez que a gente ia conversar com ele, ele tremia, pensando que era dinheiro que a gente ia pedir. Leda, lembre-se que eu conheci no TVN Marcelo Cavalheira. Cavalheira. E eu, algumas vezes, estive na igreja da Sé, lá em Olinda, e conversava com ele algumas vezes. Sem abrir mão do meu judaísmo, que não é religioso. É acima de tudo. Pois é, meu filho, entendeu? Mas era uma figura que... Como as coisas são... Mas você vê... Você estava doente em São Paulo e eu enviei para você Frei Beto. Lembra, não? Lembro. Se lembra? Eu me lembro de Dom Helder, que dizia que todo mundo tinha que quando chegava no ensaio, todo mundo falava, se fosse um rabino, ninguém parava, mas Dom Helder, a gente tem que parar o ensaio. O Germano. Frei Beto. Germano, Frei Beto foi ver você. Culpa sua. Em São Paulo. Foi ver na minha casa, levou um livro de presente e disse que soube da carta que eu li, que ele tinha mandado para você no seu aniversário. Eu fiquei muito honrado com a visita e uma pessoa extremamente interessante, ficou quase uma tarde com a gente lá. Ele gostou muito e brincando com minhas netas lá, fazendo joguinho para ela. Germano, Estela quer fazer uma pergunta. Estela, por favor. Germano, a pergunta é a seguinte: em que momento você percebeu que o teatro na sua vida não seria só um arroubo juvenil? Porque você entrou na casa dos 80 anos fazendo teatro, com um espetáculo em cartaz. Então, em que momento você percebeu que não seria só um arroubo juvenil? Depois da farsa da Boa Preguiça, no Teatro de Arena. Quando Hermílio, eu não conhecia Hermílio, e quando eu fui convidado para fazer a peça, eu fiquei assim e pensei, meu Deus do céu, cenário de Brenan, música de Capiba, texto de Ariano e direção de Dr. Hermílio. Então, naquele momento eu fiz e me saí bem. Eu digo, vou continuar a fazer aquilo que eu gosto e vou fazer com seriedade. Eu sempre procurei separar o meu lado do comércio para não prejudicar. E quando eu assumi e fiz as peças que eu participei, eu procurei fazer com todo o respeito e com toda a disciplina que cada um de nós tem que fazer quando faz teatro. Eu tive uma oportunidade, Estela, quando eu ganhei um prêmio no festival entre os melhores atores de Santos,
Pascoal Carlos Magno chegou junto de mim e me ofereceu uma bolsa para eu estudar na EAD, na Escola de Arte Dramática de São Paulo, que era de Júlio Mesquita. E aí eu fiquei num dilema muito grande. Primeiro, porque eu não sabia exatamente o que eu queria. Segundo, a forma que pagava não dava para sustentar minha mãe, eu era rimo de família. Então, naquele momento que poderia ter sido talvez um momento importante da minha vida, eu cortei. Cortei porque não tinha certeza de nada que podia ser. Naquele momento, era um jovem que tinha, num momento, com todo o grupo que era do Teatro Estudante, tanto é que, se vocês forem verificar, não tem nenhum texto judaico, mas tem todos eles um conteúdo social. Escolha nossa junto com Graça Mello. Então, havia uma preocupação dentro da escolha dos textos, mas não um pensamento de que, em algum momento, eu poderia ser um ator. Na hora que Hermílio me chamou para fazer a farsa, e que eu senti o peso, eu disse não. Você já tinha feito antes um escritor? Não, a farsa da Boa Preguiça ainda no Arena. No Arena, no Arena. Isso, no Arena. O inspetor a gente fez no TPN. Eu tinha saído de uma peça que eu tinha feito no Teatro Chancelita de Pernambuco. Aí Hermílio convidou para fazer a farsa da Boa Preguiça. Alguém mais? Romildo. Romildo, meu caro Romildo. Ao som, Romildo. Está ouvindo agora? Romildo, só um minuto. Lembrando que nós só temos mais 10 minutos, tá? Ok, E que Rosiane pediu para falar, Carlos. Sim. Très rapide. Está ouvindo? Ok? Ok. Está ouvindo? Pronto. Germano, é o seguinte, tanto a pergunta, o comentário de Leda, quanto essa agora da Estela, tem uma questão que eu quero colocar, que é a índole. Germano Raiuti tem uma índole que lhe dá disponibilidade a tudo que ele se envolve, seja no trabalho comercial, né, como empresário, seja na arte, do teatro, do cinema. Eu vi comentários de cineastas que teve o prazer de trabalhar contigo, né, e de atores também que conviveram com você, como o nosso querido lá do Grupo Galpão, que fez o filme com você, que estava encantado com essa sua disponibilidade à arte e essa sua presença no cotidiano das pessoas, né? Você chegou a tocar nisso aí, mas você percebe que você tem... Exatamente, que a gente se chama de primo por conta do sobrenome, né? Moreira e Moreira. Então, você tem essa percepção dessa sua integração, essa sua doação aos companheiros de cena, seja no teatro, seja no cinema, ou mesmo no convívio das lojas, enfim. Tenho consciência de que é uma coisa natural minha. E tem outra coisa, Milton. Tudo isso que a gente faz como artista, se a gente não tiver juntos e disposto a se entregar, a gente não vai a lugar nenhum. Teatro é pior do que basquete, que vai para cima, tem que voltar, vai para cima, tem que voltar. Um depende do outro. Um bota a escada, bota o degrau e a gente vai crescendo, um vai levando o outro para cima. Cinema também, vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. O cinema me ensinou muita coisa. A humildade de dizer, eu acho que sou capaz de fazer melhor. Corta, vamos fazer. Fiz muito isso, porque dizem os entendidos que cinema é a arte do diretor e o teatro é a arte do ator. E eu digo todo dia, eu fazendo teatro, adoro e preciso de um diretor. Para mim é de uma importância vital. Isso que você chama índole, eu acho que é a disposição daquilo que você entra e quer fazer e acredita. Eu acho que isso
depende muito com quem a gente convive. E eu boto a mão para o céu. Está aí esse grupo de pessoas que estão na minha frente. Só tive momentos maravilhosos com todos eles. Sem nenhuma demagogia. Eu estou com 82 anos, posso dizer e penso o que quero. Eu, na realidade, e com outros, inclusive, enfim, eu acho que isso é muito bom para a minha vida. E isso reflete no meu negócio, você chamou a atenção. Você tem que participar de coração e se envolver. Quando você não se envolve, pede para sair. Deu para entender você? Então, ótimo. Claro, parabéns. Nós estamos, meus amigos e amigas, nós estamos às 21h53. Queria aqui registrar Edivane Batista, manda dizer que você é um ator generoso, dedicado, profissional, só tem gratidão. Tem tempo aí para falar, não? Vou passar. Carlos Reis também quer falar. Maria Oliveira manda dizer aqui que a Espelunca sempre apoiou o teatro, você apoiava, quando ia na Espelunca, você sempre foi solidário. Carlos Reis, por favor. E Rosiane, uma resposta. Deixar ela por último, né? Rosiane quer falar. Sim, Oscar também. Eu sou o meu diretor, Carlos Reis. Por favor. Tá bom. Foi dar uma palavrinha, Carlos. Sim, vai, Rosiane. Oscar. Ok. Então, é uma pergunta bem rapidinha, uma curiosidade. Se quando você começou, se você se inspirou em alguém, algum ator que você admirava, uma referência que foi importante para o seu trabalho? Teatro de Amadores de Pernambuco, Reinaldo, Geninha, Janice. Eu aprendi, gostei, adorava ver teatro no Teatro de Amadores, nos grandes momentos que eles fizeram, grandiosos espetáculos. Reinaldo era meu guru, era meu norte, Reinaldo de Oliveira. Carlos Reis. Hermano, Filho. Posso fazer um comentário? Não posso falar. Depende. Oscar Jarosilavski. Eita, danou. Carlos. Consegui burlar a tecnologia, entrei há pouco tempo. Eu quero somente comentar que o Germano Raiuti é um ser humano, um dos poucos seres humanos que é unânime, tem uma unanimidade numa palavra em Yiddish, que é o dialético da Europa Ocidental, que a gente usava naqueles momentos terríveis de perseguição, que chama-se mente. Mente é aquele ser humano que dá a melhor qualidade e dá a melhor estirpe que você pode conviver. Grande amigo do meu pai, e eu sempre dizia a ele que ele é o que eu queria ser. Eu dizia a Germano desde pequeno, eu quero ser como você, Germano. Fazer o que gosta e bem feito, que é o teatro. Fazer o comércio de uma maneira honesta, que é muito difícil nos nossos tempos. Ter uma família exemplar e ter amigos toda a vida. E Germano dá para a gente uma lição de vida. Que vai chegar aos 120 com aquela imagem que é o nosso Salvador. Agora, Germano, depois desses quase 3 meses em quarentena com a Silvinha, diz aí, o que é que você diz para a gente agora, nessa situação que a gente está? Como é que o teatro pode ajudar a gente? Ou como é que a cultura pode levar a gente para frente? Oscar. Um abraço, meu irmão. Veja bem. Está mais do que provado que sem cultura não tem nada. A gente está fazendo aqui, mostrando que 100 pessoas, não sei o número de pessoas que estão assistindo, estão participando e vendo isso.
Se você não tiver cinema, não tiver teatro, não tiver dança, não tiver balé, eu não aguento mais Silvinha aqui em casa. Eu vou passar 90 dias fora de casa, mas assistindo espetáculos fora desse conteúdo tão moderno que é a tecnologia. Cultura é tudo, é a base de tudo. Tanto é que quando você quer prejudicar ou quer tomar outras atitudes, o primeiro lugar que você vai é cortar a cultura, porque a cultura e a educação andam em paralelo com a criação do ser humano. Sem isso não há vida. Então, Oscar, o que vem pela frente é ganhar um prêmio de $1 milhão, mas que a gente vai ter que ter uma continuidade, teatros vão ter que se abrir, nós vamos ter que fazer teatro pela televisão, a gente vai ter que fazer dança. Sem cultura não há vida. Essa é que é a essência da coisa. Não há vida, é o essencial no ser humano. Subliminarmente a gente passa e fala e diz e vive. Cultura, a gente canta, escolhe, independe da música. Palmas para Germano! Obrigado, Germano. Muito obrigado.